Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia pelo Aula Livre, para preparar vocês direitinho, bonitinho aí para o Enem, para os vestibulares, para os desafios todos que vocês têm aí pela frente ao longo dos próximos tempos. E o nosso tema de hoje é estratificação social, classes sociais. Lembrando que esse tema de estratificação social já foi trabalhado pela gente aqui. Estratificação significa simplesmente dividir a sociedade em estratos, com S, camadas e hierarquias, e os critérios que existem dentro de cada sociedade, a partir de cada matriz cultural, para que haja diferenciação dos indivíduos. Ou seja, só relembrando, quem ocupa um lugar no topo da pirâmide ocupa por quê? Quem ocupa um lugar na base da pirâmide ocupa por quê? Quais são os critérios para um indivíduo se situar numa parte ou outra da pirâmide social? Tudo isso faz parte da nossa temática aqui de estratificação social. Hoje nós falaremos mais especificamente das classes sociais. E o que são classes sociais? Classes sociais. Uma classe social é uma forma de estratificação social que surge diretamente relacionada à ascensão do modelo capitalista, burguês, do modo de produção capitalista, como queiram chamar, de acordo com o que vocês têm trabalhado lá nas aulas de história. Então, o que é uma classe social? Gente, importante definir o seguinte, ó. Nós vimos anteriormente aqui sociedades de castas, sociedades de estamentos e agora estamos vendo sociedade de classes. Numa sociedade de classes, evidentemente, nós podemos também trabalhar com a pirâmide social, com essa figura geométrica da pirâmide, com uma similitude, com uma verossimilhança realmente interessante, realmente válida, realmente boa em relação ao que acontece nas sociedades. Por quê? Cada sociedade tem a sua elite, cada sociedade tem o seu povão, por assim dizer. Cada sociedade tem o pessoal que está na ponta, tem o pessoal que está aqui na base da pirâmide social, correto? No caso de sociedades de estamentos, de sociedades de castas, como nós vimos, essas posições aqui são fixas, ligadas ao nascimento. Então, o indivíduo já nasce pertencendo a um estrato superior à ponta da pirâmide e lá permanecerá para o resto da vida. Ou o indivíduo nasce já pertencendo a um estrato inferior à base aqui da pirâmide e lá permanecerá pelo resto da vida por critérios religiosos, tradicionais, culturais. Só relembrar, confere lá naquela aula que a gente já produziu, que a gente já teve aqui a respeito desse tema. No caso das classes sociais, dá para dizer que o fator principal que diferencia classe de casta e estamento é a mobilidade social. O que é a mobilidade social? É uma coisa que não existe nos outros dois modelos, de casta e estamento. Quer dizer, o indivíduo não vai mudar de posição. Mobilidade social significa sair do lugar que você ocupa na pirâmide social, socioeconômica e tal, e ascender, ou seja, fazer uma mobilidade social ascendente, ganhar posições, e se aproximando de um padrão melhor, de um reconhecimento maior, de uma elite. Ou existe também mobilidade social descendente, que é perder posições dentro da pirâmide social. Mobilidade social é algo muito comum aqui na sociedade de classes. Por quê? Porque o critério que situa um indivíduo dentro de uma classe social ou de outra não é nascimento necessariamente. Isso é uma coisa bem crítica também, né? Mas necessariamente, pelo menos teoricamente, não é o nascimento, e sim a quantidade de riqueza que ele possui e que ele pode acumular durante a vida. Teoricamente, então, o indivíduo pode nascer rico, ocupando um lugar na classe A, no topo da pirâmide social, e morrer pobre, ocupando um lugar na classe B, na classe E, ou mesmo abaixo da linha da pobreza? Teoricamente pode, né? E há casos em que isso acontece. Há casos também em que o indivíduo faz o contrário, quer dizer, uma mobilidade social ascendente e não descendente, como essa que eu mencionei. Também, evidentemente, acontece de um indivíduo enriquecer, de um indivíduo colocar um empreendimento, do indivíduo se tornar uma celebridade, um ídolo do esporte, da música e até mesmo de maneira rápida ascender socialmente, fazer mobilidade ascendente. Isto realmente acontece. A parte crítica que eu digo para vocês é, claro, a ideia de mobilidade social está muito presente, está muito ligada aqui à sociedade de classes e a define como tal. Mas será que a mobilidade social é um dado? Será que é realmente fácil, numa sociedade capitalista de classes, para o indivíduo ascender socialmente? A gente costuma dizer que numa sociedade de castas, como aquele modelo indiano, que todo mundo conhece bem, bem indústria, né? Bem indústria cultural, é muito difícil, até mesmo impossível, o indivíduo ascender socialmente, numa sociedade de castas como essa, porque a posição dele está determinada pelo nascimento e o pano de fundo é religioso. Acontece também numa sociedade de estamentos, como a sociedade feudal medieval, o indivíduo nascer servo, trabalhando na gleba, acreditando que é pecador e que tem que trabalhar. O pano de fundo ali é religioso e tradicional e que o impede também até mesmo de almejar uma mobilidade social ascendente.
mas na sociedade de classes, teoricamente, o indivíduo que nasce pobre, que nasce numa condição degradante, pode, muito bem, tem total liberdade para subir. Mas será que é assim que funciona, pessoal? Eu quero que vocês vão em busca de dados, como, por exemplo, censo de população carcerária num país como o Brasil, em países menos desenvolvidos do ponto de vista social, e percebam que a imensa maioria dos indivíduos que ocupam lugares aí degradantes dentro do sistema carcerário são indivíduos oriundos de que extrato social? De classe D e E. A imensa maioria provém daí. Então, esse argumento de que a mobilidade social ela é possível, é ótima, é maravilhosa, tudo bem, a gente compra essa ideia, acredita nessa ideia porque nós vivemos sob uma ideologia liberalista muito forte, daquele velho liberalismo, lá vi de aulas anteriores, de John Locke, de Adam Smith, que centraliza muito no mérito, no esforço individual, toda a apreciação a respeito aqui da mobilidade social. Então, o indivíduo vai ascender porque teve talento, porque teve mérito e chegou lá, mas isso acontece a poucos indivíduos. Assim como é de se supor, e inclusive mais do que supor verificar a partir de dados, que indivíduos que nascem pertencendo à classe A e classe B, ali tendam a permanecer majoritariamente ao longo da sua vida. Quer dizer, é muito comum, é muito fácil da gente ver um indivíduo de classe A que perdeu tudo e foi parar na classe E, também não. Então relativizem criticamente, olhar crítico essa questão da mobilidade social, para a gente não comprar o argumentozinho liberal e ficar reproduzindo ele aí, né, exaustivamente, acreditando que realmente todo mundo pode chegar lá. Entendido? Então, mobilidade social é um conceito importante enquanto conceito, mas enquanto prática. As condições de nascimento do indivíduo, mesmo na sociedade de classes, na maior parte das vezes determinam aquilo que ele vai ser ao longo da sua vida toda. Por isso a representação piramidal ser tão fidedigna. Existe espaço para todo mundo aqui em cima? Num modelo como esse? É evidente que não. Esse espaço aqui vai se estreitando. A maioria vai ocupar o lugar na base e o sistema está aí para isso. O sistema está aí para manter a coisa assim como está. Por outro lado, nós temos acompanhado aí na mídia, ao longo dos últimos 10 anos, especialmente, talvez um pouquinho mais, um chamado fenômeno de ascensão da classe C, o fenômeno da classe C no Brasil. O que é o fenômeno da classe C? São pessoas provenientes de classe D e E que, a partir de mudanças, eu não diria estruturais, mas mudanças econômicas e sociais até significativas que vêm sendo empreendidas no Brasil, vêm conseguindo obter uma renda familiar maior, uma renda pessoal maior e, portanto, um padrão de consumo melhor, uma qualidade de vida melhor e vão entrando aqui na chamada classe C, né, provocando o que a gente pode chamar de um certo inchaço aqui. Então, vejam bem, de acordo com esse dado aqui, no intervalo historicamente muito curto, no intervalo muito curto aqui de 5 anos, entre 2005 e 2010, nós tivemos um salto de menos de 63 milhões para mais de 101 milhões e meio de pessoas na classe C. Quer dizer, o número de pessoas aumentou consideravelmente aqui e, evidentemente, diminuiu consideravelmente aqui embaixo, caindo quase que pela metade, o número de pessoas que pertencem aqui às classes D e E. Onde a gente pode buscar segurança nesses dados aqui? Em fontes de pesquisa, né, institutos tais como o IBGE vão confirmar para vocês esses dados aqui que eu estou apresentando, certo, pessoal? Mas essa mobilidade social acontece pelo quê? Acontece justamente pelo que diz o argumento liberalista, do esforço individual, você trabalha, você consegue, é evidente que não. Muitos programas, muitas políticas de governo que acabam se tornando políticas de Estado, o próprio Enem, que vocês aí estão pensando em fazer, pode ser considerado um elemento para isso, vem auxiliando as pessoas a superar uma condição de classe D e E e entrar na classe C, entrar para a classe C. Entendido? Agora, um outro dado importante aqui, que a sociologia ajuda a gente a ter um olhar um pouquinho mais crítico. Uma classe social se define geograficamente, pensem lá em geografia humana e econômica especialmente. Uma classe social se define pelo quê? Por padrão de consumo? Se define por renda. Se define por renda. Então, o indivíduo pertence à classe C porque tem uma faixa de renda de tanto a tanto, né? Por classe B, por classe A, por ter uma faixa de renda, uma lucratividade, sei lá, um patrimônio de tantos reais, mil reais, milhões de reais. Agora, olhando sociologicamente, mais acuradamente, olhando de uma maneira mais profunda, a gente acaba percebendo que classe social gera também uma cultura própria de pertencimento. Existe uma coisa chamada cultura de classe. Isso quer dizer que para muitos sociólogos do século XX, especialmente que estão analisando esse fenômeno aqui, um sociólogo interessante de vocês olharem chama-se Pierre Bourdieu.
É um sociólogo importante, francês, do século XX, que está analisando esse fenômeno aqui das classes sociais, e pensadores como ele nos levam a refletir a respeito do seguinte: será mesmo que o pertencimento a uma classe social está apenas no meu padrão de consumo? Está apenas na minha renda pessoal ou familiar? E a resposta é não. Existe uma cultura de classe. Então, para que o indivíduo pertença à classe A, à classe B, à classe C, é preciso que ele se integre a essa classe também por uma questão de padrões de comportamento, padrões de etiqueta, padrões de consumo. Então, é o gosto musical que se vincula a uma certa classe, é o tipo de vestuário que se vincula a uma certa classe, é um disciplinamento corporal, é um padrão gestual, é um padrão de fala que se vincula a uma certa classe. Então, esses padrões tornam possível a identificação da classe, do segmento social ao qual o indivíduo possa pertencer. Vocês podem entender perfeitamente bem o que eu estou dizendo, né? Não é muito difícil da gente compreender isso. Então, se um indivíduo simplesmente ampliou o seu poder aquisitivo, porque a sua renda melhorou, mas manteve os mesmos gostos, hábitos, padrões de comportamento, hábitos de consumo e tal, anteriores, ele realmente está incorporado à nova classe a qual ele pertence? Não, ele teve um aumento de renda, mas não existe um pertencimento efetivo àquela classe a qual agora ele se vincula. Então, uma coisa importante para a gente pensar também. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês um pouquinho mais nessa questão aqui de classes sociais, de estratificação social, que é sempre um tema muito presente ao Enem e aos vestibulares. Por hoje é isso, fiquem bem, até a próxima.